Deus e a sua palavra. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, para que na velhice ele não venha se desviar. É coisa linda, meu irmão, é coisa maravilhosa quando a família está unida, num só espírito, num só propósito, numa só fé, num só batismo, e separado das concupiscências do mundo. Oséias 4:11, a incontinência e o vinho, a inteligência. O vinho, o mosto, o espírito de prostituição que a sociedade ao vinho velho, que ao novo mosto destruía o juízo e o discernimento dos caminhos de Deus, o vinho novo, não fermentado em si, não deixa de ser uma bênção, mas associado à atividade maligna, tais como a prostituição e a idolatria, faz-se maldição para todo o povo de Deus. 1 Timóteo 5:23, não bebas água só, mas use de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Aí, Paulo fala para Timóteo, não é vinho fermentado não, viu, meu querido? Cuidado, viu? A Bíblia não dá brecha para você escapar, não. Olha, eu resumo aqui, ó. Usa de um pouco de vinho. Primeiro item, esse texto deixa claro que Timóteo não bebia nenhum dos tipos de vinho usado pelo judeu do tempo do Novo Testamento. Se Timóteo tivesse o costume de beber vinho, não teria sido necessário Paulo aconselhá-lo a tomar um pouco de vinho com propósitos medicinais, viu? É o vinho, como eu falei, o tipo da ceia, que não é fermentado, não é embriagante. Segundo item, Timóteo começara a ter distúrbios gastríticos, provavelmente devido ao teor da álcalice na água em Éfeso. Paulo, portanto, declarava que ele devia usar um pouco de vinho com aquela água, neutralizar os efeitos daninhas da alcalinidade, o vinho usado para o estômago. De conformidade com os antigos escritos grego sobre a medicina, costumava ser do tipo não embriagante. O escritor Ateneu declara que tome vinho doce ou misturado com água ou aquecido, especialmente do tipo chamado protópolis, o suco de uva, antes de espremê-la, por ser bom para o estômago, porque o vinho doce, ou seja, o oinos, não deixa a cabeça pesada, não embriaga. Terceiro item, Timóteo, por respeito ao apóstolo Paulo, tomaria um pouco de vinho, quando necessário, e exclusivamente com fins medicinais. Citar o conselho de Paulo a Timóteo para justificar o uso de vinho embriagante em apoio a bebedores de vinho é distorcer o significado desse trecho bíblico, tá vendo? Cuidado, não mude não. Romanos 14:21. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Então devemos ter muito cuidado. Nem beber vinho. A Bíblia contém duas leis principais para o crente quanto ao vinho. No grego, oinos, que incluía o produto da videira,
tanto não fermentado quanto o fermentado. Timóteo 3:3. Primeiro, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não avarento. Este é o exemplo do servo de Deus, que Deus requer esses requisitos na vida do obreiro e na vida do salvo, seja masculino, seja feminino. Não dado ao vinho, esta expressão no grego paraíno, formada de me, que significa não, é ao lado do vinho, perto do vinho, ou com vinho. Aqui a Bíblia requer que nenhum pastor ou presbítero fique sentado ao lado do vinho, na mesa dos escarnecedores, no conselho dos escarnecedores, mas afasta-te do mal. Tá vendo? Sentado ao lado do vinho, ou esteja com vinho. Noutras palavras, não deve beber vinho embriagante, nem ser tentado ou atraído por ele, nem comer e nem beber com os ébrios, estar junto com eles. Quem se mistura com porco, farelos come. Então tenha cuidado. Primeiro item, abstinência total de vinho fermentado era a regra para reis, príncipes, juízes no Antigo Testamento. Provérbio 31, verso 4 e 7, era também a regra para todos que buscavam o mais alto nível de consagração a Deus. Meu filho. Segundo item, aqueles que dirigem a Igreja de Jesus Cristo certamente não deve adotar um padrão aquém do que vai aqui. Além disso, todos os crentes da igreja são chamados sacerdotes, rei, e como tais deve viver à altura do mais alto padrão de Deus, santidade, pureza e testemunho e vida no altar, e exemplo para os demais que vê e contempla a sua família e você. Lucas 7,34. Veja os acusadores de Jesus Cristo. Eles não tinham o que falar, aí acusava Jesus de comilão, de bebedor de vinho, de tudo quanto era coisa. Sabe por quê? A dor de cotovelo é uma coisa horrenda. Quando você sobe um degrau, tem alguém que quer te derrubar de lá. Mas Jesus, sabedor de todas as coisas, pela sua onisciência, presta atenção. Comilão, bebedor de vinho. Vinho, no grego, oinos, refere-se no Novo Testamento a todos os tipos de vinho, tanto não fermentado como fermentado. A declaração de Jesus indica que ele bebia algum tipo de vinho, ao passo que João não bebia nenhum. Não se pode, porém, determinar, por meio desse texto, que tipo de vinho ele bebia, uma vez que a acusação dos fariseus a respeito do caráter de Jesus é totalmente falsa. Acusavam Jesus de ser um comilão e beberrão, ou de beber com os pecadores, mas eram mentiras difamatórias e costumeiras, com o propósito de destruir a sua influência como mestre da justiça. O próprio Jesus disse que come e bebe com os ébrios é mau servo. Logo não se pode provar de modo nenhum a base desse texto que Jesus bebia vinho embriagante. Não, nada disso. Agora vamos para o uso do vinho na ceia do Senhor. Jesus usou uma bebida fermentada ou não fermentada de uva
ao instituir a ceia do Senhor. Os dados abaixo levam à conclusão de que Jesus e seus discípulos beberam no dito ato suco de uvas não fermentado. Olha o exemplo aqui, tá vendo? Eles beberam no dia da Santa Ceia, a primeira ali instituída, vinho não fermentado. Veja bem, o primeiro item, nem Lucas, nem qualquer outro escritor bíblico emprega a palavra vinho, grego oinos, no tocante à ceia do Senhor. Os escritores dos 3 primeiros evangelhos empregam a expressão fruto da vide, que é extraído da uva, sem estar contaminado com fermentos embriagantes. Mateus, Marcos e Lucas, e assim sucessivamente, está tudo registrado, é que não vai dar tempo. O vinho não fermentado é o único fruto da vide verdadeiramente natural, contendo aproximadamente 20% de açúcar, e nenhum álcool fermentado destrói boa parte do açúcar e altera aquilo que a videira produz. O vinho fermentado não é produzido pela videira. Não é. É misturado, preparado e assim sucessivamente. Então, cuidado. Segundo item, Jesus instituiu a ceia do Senhor quando ele e seus discípulos estavam celebrando a Páscoa, a lei da Páscoa. Em Êxodo 12, 14 e 20, proibia durante a semana daquele evento a presença de CO. Êxodo 12, 15, palavras hebraicas para fermento ou qualquer agente fermentado. CO, no mundo antigo, era frequentemente abatido da espuma espessa da espécie de vinho quando em fermentação. Além disso, todo homem e qualquer coisa fermentada era proibido. Em Êxodo 12, 19, 13 e 7. Deus dera essas leis porque a fermentação simbolizava corrupção e o pecado. Mateus 16, 6 e 12, 1 Coríntios 5, 7 e 8. Jesus, o Filho de Deus, cumpriu a lei em todas as suas exigências. Mateus 5, 17. Logo teria cumprido a lei de Deus para a Páscoa e não teria usado vinho fermentado. Não venha com essas coisas não, meu querido. Terceiro item, o intenso debate perpasso os séculos entre os rabinos e estudiosos judaicos sobre a proibição ou não dos derivados fermentados da videira durante a Páscoa. Aqueles que sustentam uma interpretação mais rigorosa e literal das escrituras hebraicas, especialmente Êxodo 13, 7, declaram que nenhum vinho fermentado devia ser usado nessa ocasião. Quarto item, certos documentos judaicos afirmam o uso de vinho não fermentado na Páscoa em comum nos tempos do Novo Testamento. Por exemplo, segundo os evangelhos sinóticos, parece que
no tardecer da quinta-feira da última semana de vida que Jesus entrou com seus discípulos em Jerusalém para com eles comer a Páscoa na cidade santa. Nesse caso, o pão e o vinho do culto de Santa Ceia, instituído naquela ocasião por ele como memorial, seria o pão asmo e o vinho não fermentado do culto. Entendeu, meus queridos? Quinto item. No Antigo Testamento, bebidas fermentadas nunca devia ser usada na casa de Deus. E um sacerdote não podia chegar-se a Deus em adoração se tomasse bebida embriagante. Lucas 10:9. Jesus Cristo foi sumo sacerdote de Deus do novo concerto e chegou-se a Deus e ao seu povo. Hebreus 3:1, 5:1 e 10. Sexto item. O valor de um símbolo se determina pela sua capacidade de conceituar, reabilitarmos sem corrupção da fermentação o fruto da vide, representando o sangue de Jesus Cristo naquela ocasião, quando Deus disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Era o pão. E o vinho, ele disse: tomai e bebei, este é meu sangue, que é derramado por vós, purificado, que purifica, que salva e transforma as pessoas. Não é um cálice de vinho embriagante para depravação e desobediência, não, meu querido. Uma vez que as Escrituras declaram explicitamente que o corpo e o sangue de Cristo não permitiram corrupção. Esses dois elementos são simbolizados como o pão e o vinho, que representa Cristo Jesus, que é imutável, não pode participar de qualquer maneira, e nem o vinho é o vinho embriagante, afermentado, mas é especializado. E quando se ora pelo pão e pelo vinho, ele é consagrado ao Senhor para eu, você e nós participarmos, não para a condenação, mas para a nossa edificação. Tá bom, meus queridos? Sétimo, para nós terminar, Paulo determinou que os coríntios tivessem dentre eles o fermento espiritual, agente fermentado da maldade e da malícia, porque Cristo é a nossa Páscoa. Seria contraditório usar na ceia do Senhor um símbolo de maldade, algo contendo leveduras ou fermento, se considerarmos os objetivos dessa ordenança do Senhor Jesus Cristo, bem como as exigências bíblicas para dela participarmos. Então está lá em Coríntios, o exemplo lá em 11 de Coríntios, quando diz para não participar de qualquer maneira, para que não seja comer e beber para a sua própria condenação. Meu querido irmão, que Deus nos abençoe, que o Senhor nos dê graça e nos proteja dos maus exemplos, dos maus caminhos, para não andarmos embriagados
com tudo quanto é a coisa, não só com o vinho, mas com as coisas deste mundo. Não vos embriaguei com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus, para ser revestido de poder e de graça. Oh, glória seja dado o nome de Jesus. Amém.